Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo de isomeria. Hoje, na aula passada, nós estudamos a isomeria constitucional ou plana, que era aquela que ocorria quando eu tinha diferenças na estrutura, na fórmula estrutural plana do meu composto. Ou seja, os átomos estavam ligados de forma diferente. Hoje nós vamos ver o primeiro tipo de isomeria espacial. A isomeria espacial se divide em dois tipos, a isomeria cis-trans e a isomeria ótica. Vamos estudar a isomeria cis-trans hoje. Mas antes, vamos entender melhor o que é a isomeria espacial. Lá na isomeria constitucional, eu tinha átomos ligados de forma diferente e com isso eles geravam fórmulas estruturais planas diferentes. Na isomeria espacial, essa isomeria vai caracterizar-se pela existência de diferentes compostos, assim como qualquer isomeria, são diferentes compostos, que mesmo que tenham fórmulas moleculares iguais, que é o que caracteriza um composto isômero, além de ter fórmula molecular igual, ela também tem estrutura idêntica, ou seja, os átomos estão ligados exatamente da mesma forma. Ah, então o que vai ter de diferente? A estrutura espacial, o arranjo espacial dos átomos. Ah, em um, esse grupo está virado para frente e no outro, esse grupo está virado para trás. Então, se eu não consigo colocar esse que está na frente para trás, para ficar igual ao outro, não são iguais. Se não são iguais, são isômeros, ok? A gente vai entender isso melhor. Mas a isomeria espacial ou estereoisomeria se divide em isomeria cis-trans e isomeria ótica. Hoje nós vamos estudar a isomeria cis-trans, que antigamente se chamava isomeria geométrica, ok? Hoje é apenas cis-trans. Então, continuando, o que seria a isomeria cis-trans? Para que ela ocorra, eu preciso obedecer a duas condições, duas. Não basta obedecer só uma delas, tem que obedecer as duas ao mesmo tempo. Primeira condição, tem que ser em compostos que têm ligação rígida. Por que ligação rígida? Eu comecei falando que a isomeria espacial é aquela que, por exemplo, em um composto eu tenho um grupo virado para frente e no outro composto eu tenho um grupo virado para trás. Se eu não consigo transformar um no outro, eles não são o mesmo composto, eles são diferentes. Mas por que eu não consigo transformar um no outro? Não consigo girar o que está na frente para trás e pronto, está tudo igual. Porque ali ocorre uma ligação rígida, que se eu tentar girar, ela vai quebrar. Vamos imaginar, você em casa aí, vocês não estão me vendo, mas nós vamos imaginar juntos. Pega duas canetas, coloca uma paralela à outra, segurando com uma mão a ponta das duas, com a outra mão a outra ponta das duas. Se você tentar girar, trava, você não consegue girar. Quando você tem uma só, você consegue girar numa boa a caneta, certo? Quando eu tenho duas, se eu tentar girar, vai quebrar a caneta, ou então trava, não vai. Ou seja, eu tenho uma ligação rígida. Então, quando que ocorre ligações rígidas? Então, a primeira condição é ter ligação rígida. Mas vamos entender, então, o que caracteriza uma ligação rígida? Essa ligação que eu não consigo girar. Quando que ocorre? Ou em duplas ligações, na verdade, ou em insaturações, porque tripla também é rígida. Por que eu não coloquei a tripla aí no slide? Porque a ligação tripla não vai obedecer a segunda condição. Então, ela vai acabar sendo eliminada, porque para ter isomeria trans tem que obedecer as duas condições. A primeira delas é a ligação rígida. A tripla obedece, mas a segunda, vocês vão ver que ela não vai obedecer. Mas, seguindo, quando que eu tenho ligação rígida? Ou quando eu tenho dupla ligação, ou quando eu tenho ciclo. Se você pegar um ciclo, um anel, e tentar girar esse anel, torcer ele, não vai torcer. Se torcer, vai quebrar. E eu não posso quebrar uma ligação, senão vai deixar de ser o composto que eu estou analisando, né? Então, primeira condição, ligação rígida. Quando que eu tenho ligação rígida? Dupla ligação ou ciclos. Segunda condição, quando eu olhar para essa ligação rígida, se for uma dupla, por exemplo, os carbonos que formam essa dupla têm que ter ligantes diferentes entre si. Por isso que a tripla não serve. Na tripla só vai ter um ligante de cada lado. Não tem como comparar. Não tem mais de um de cada lado. Então, você vai olhar em cada carbono da dupla. Eu não vou comparar o que está em um carbono com o que está com outro carbono. Eu vou comparar os ligantes que tem naquele carbono.
eles têm que ser diferentes. Ou no caso do ciclo, vamos entender melhor. Coloquei um exemplo aqui, eu coloquei a dupla ligação aqui entre os dois carbonos, né, da simulação que eu fiz aqui seria como se fossem duas canetas. Não consigo torcer para colocar o R3 para baixo e R4 para cima. Mantendo o lado de cá, eu não consigo, porque senão vai quebrar isso aqui. Então, o R1 é diferente do R2. Eu vou olhar cada carbono da ligação rígida. Minha ligação rígida aqui é uma dupla. Então, olhando o primeiro carbono da ligação rígida, o R1 é diferente do R2. Esqueça esse lado agora, vou olhar para o lado de cá. O R3 é diferente do R4. Então, tenho ligantes diferentes entre si em cada carbono da ligação rígida. Obedeceu as duas. Tem a ligação rígida e tem os ligantes diferentes. Então, aqui eu tenho isomeria cis-trans. Próximo exemplo, aqui é um ciclo. Ciclo de 3 carbonos, ó. Ele tá tentei desenhar ele de forma tridimensional. Então, eu vou olhar, a minha ligação rígida aqui é um ciclo fechadinho. Se eu tentar, igual eu falei, jogar o R3 para baixo, o R4 para cima, mantendo lá de cá, eu vou quebrar esse ciclo. E não é o meu interesse, então eu não consigo converter isso aqui num composto em que o R3 esteja embaixo e o R4 esteja em cima. Mas se vocês olharem, ó, os átomos estão todos ligados da mesma forma. Se num outro composto o R3 está embaixo e o R4 está em cima, continua sendo carbono ligado a carbono, está ligado a R3 e R4. O que muda é o arranjo espacial. Por isso que aqui a gente está falando de isomeria espacial e não constitucional. Então, quando eu olho a ligação rígida, que é o meu ciclo, eu preciso, se eu for analisar esse com esse aqui, vamos dizer que é um hidrogênio, não tem isomeria cis-trans. Agora, se eu analisar, comparar este carbono com este daqui, esse ligante é diferente desse? Ok. Esse ligante é diferente desse? Ok. Então, eu tenho pelo menos dois carbonos dessa ligação rígida, porque no caso do ciclo a gente tem mais carbonos. Na dupla, você só tem um carbono e o outro que está formando a dupla. No caso do ciclo, você tem mais de dois carbonos. Então, você precisa que pelo menos dois deles tenham ligantes diferentes entre si. Pode ter em todos os carbonos ligantes diferentes entre si? Pode. Só que tem que ser pelo menos dois. Outro exemplo aqui é um ciclo de 5 carbonos. Aqui eu coloquei esse outro, que é ciclo também, para mostrar que não precisa ser carbonos vizinhos, ó. Aqui esse carbono não é vizinho desse, eu tenho outro carbono aqui entre os dois, ou vindo por aqui eu tenho dois carbonos entre os dois. Mas olhando cada carbono que eu escolhi, por exemplo, eu preciso de pelo menos dois carbonos com ligantes diferentes. Esse aqui não tem, esse aqui não tem, esse aqui não tem, mas esse tem R1 diferente de R2 e esse aqui também tem R3 diferente de R4. Então, para que eu tenha isomeria cis-trans, primeiro ligação rígida. Quando que eu tenho ligação rígida? Dupla ligação ou composto cíclico. Tá ok essa primeira condição? Agora eu vou para a segunda condição. Segunda condição é que R1 seja diferente de R2 e R3 seja diferente de R4. Ah, professor, o R1 pode ser igual a R4? Pode. O R1 pode ser igual a R3? Pode. O R2 pode ser igual a R3? Pode. O R2 pode ser igual a R4? Pode. Eu preciso olhar em cada carbono, eu preciso que os dois de cada carbono sejam diferentes entre si, mesmo que seja igual ao que está no outro carbono. Ok? Então, vamos lá. Coloquei exemplo aqui. Um primeiro composto e um segundo composto. Os dois têm a mesma forma molecular, ó. 1, 2, 3, 4 carbono. 1, 2, 3, 4 carbonos. 3 mais 6, 3 mais 3, 6, 7, 8 hidrogênios. 3, 4 mais 4, 8 hidrogênios. Então, agora eu quero saber se tem isomeria cis-trans. Como que eu olho? Tenho ligação rígida? Tem uma dupla. Aqui também tem uma dupla, ligação rígida. Olhando os carbonos da ligação rígida, olhando esse primeiro. O que está aqui em cima é diferente do que está aqui embaixo? Aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho CH3. Vocês vão olhar o grupo inteiro. Não vai olhar só um átomo, tá? Então, tem o hidrogênio e tem o CH3, são diferentes. Do lado de cá, hidrogênio é diferente de CH3, diferente. Professora, mas o que está aqui é igual ao que está do lado de lá. Lembra que a gente vai olhar um carbono de cada vez. O mesmo ocorre aqui do lado de cá. Nesse carbono eu tenho CH3 e tenho hidrogênio, são diferentes. Olhando para o outro agora, tem hidrogênio e tem CH3, são diferentes, tem isomeria cis-trans. Ok, agora eu vou classificar os dois. Ah, só uma observação. Por que aqui não é isomeria constitucional? Não, por exemplo, está mudando a posição. Por que não é a posição? Os átomos estão ligados da mesma forma. Carbono, CH3, CH2, CH2, CH3. CH3, CH2, CH2, CH... Desculpa. CH3, CH, CH, CH3. CH3, CH, CH, CH3. A diferença está no arranjo espacial. Os átomos estão ligados exatamente da mesma forma. A mesma ordem de ligação, um carbono, depois o outro carbono, que está ligado ao hidrogênio, que tem uma dupla com carbono, é a mesma.
Agora a gente vai aprender a classificar se é cis ou se é trans. Então, quando eu tiver grupos iguais, a gente vai traçar um plano aqui, ó, que passa pela minha ligação rígida. Se for um ciclo, o plano vai ser o próprio ciclo. Se for a dupla vai ser o meu plano. Se eu tiver ligantes iguais do mesmo lado deste plano, passei o plano aqui, ó. Se eu tiver ligantes iguais do mesmo lado do plano, eu tenho o isômero cis. Se eu tiver ligantes iguais de lados opostos do plano, eu tenho o isômero trans. Então, só repassando, a estrutura que apresenta os grupos iguais no mesmo lado do plano da ligação rígida é o isômero cis. A estrutura que apresenta os grupos iguais de lados opostos do plano da ligação rígida é o isômero trans. E aí, vamos lá. Se a forma estrutural é a mesma, o nome é o mesmo. Esse aqui é o but2eno, esse aqui também é o but2eno. Mas lembra que eu preciso saber quem é quem. E aí? E agora? Como que eu, olhando o nome, identifico se o que querem que eu desenhe é o isômero cis ou se o que querem que eu desenhe é o isômero trans? Vai ter um cis e um trans na frente. Então, se esse aqui é o but2eno, é o isômero cis, eu vou escrever cis, tracinho, but2eno. Se esse aqui é o isômero trans, eu vou escrever trans, tracinho, but2eno. A única coisa é eu coloco cis ou trans na frente. Ok? Aqui eu tenho outro exemplozinho, ó. Aqui eu consigo representar melhor o plano, ó, o plano passando. Cloro e cloro do mesmo lado do plano, hidrogênio e hidrogênio do mesmo lado do plano. Cloro e cloro de lados opostos, hidrogênio e hidrogênio de lados opostos. Então, ó, esse aqui é o... Tem 2 carbonos, tem um cloro no carbono 1, cloro no carbono 2. Então, ele é 1, 2 de cloro eteno, ou 1,2 de cloro etileno. Etileno é o nome usual, tá? O mais correto é, pela IUPAC, é 1,2 de cloro eteno. E aqui 1,2 de cloro eteno. Só que esse é o cis porque os dois cloros estão do mesmo lado, os dois hidrogênios do mesmo lado. Então, fica cis 1,2 de cloro eteno. E aqui, como estão de lados opostos, trans 1,2 de cloro eteno. E aqui eu quis mostrar, ó, que ele vai ter propriedades diferentes. A temperatura de ebulição do isômero cis é 60 graus. Ele é polar, ó, porque do lado de cá eu tenho 2 elementos que têm uma grande eletronegatividade. Então, essa região fica mais negativa do que a região onde estão os hidrogênios. Já aqui, eles se anulam. O somatório das forças se anulam. Então, é uma molécula apolar. E por isso, a interação intermolecular é mais fraca, então, temperatura de ebulição mais baixa. Ok? Agora, olhando para o segundo caso de ligação rígida, que é quando é um ciclo. Tem aqui um ciclo de 3 carbonos, e aí CH3, CH3, hidrogênio, hidrogênio. Nesse caso, CH3, CH3 de lados opostos. Então, eu tenho aí o isômero cis, porque eu tenho ligantes iguais do mesmo lado do plano, meu plano aqui está passando no ciclo, e aqui ligantes iguais de lados opostos ao plano. Esse é o isômero trans. Mesma coisa que eu já tinha dito lá, ok? Olha aqui, outro exemplo em que tem o ciclo. O plano está passando pelo ciclo. Eu tenho o hidrogênio para baixo, e um hidrogênio aqui que está lá atrás para baixo. E para cima eu tenho o quê? O cloro, cloro e o outro hidrogênio. Aqui esse carbono não vai contar porque ele não tem ligantes diferentes, então ele não me importa. Me importa os carbonos que tenham ligantes diferentes entre si. Lembra que eu preciso de pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes entre si. Cloros do mesmo lado, cloros de lados opostos. Então, aqui eu tenho o cis 1,2 de cloro ciclopropano, e aqui eu tenho o trans 1,2 de cloro ciclopropano também. O que muda é só o cis e o trans na frente. Temos um problema. Os exemplos que eu dei, eu tinha... Os ligantes de um carbono eram os mesmos que o do outro carbono. Então, se eu olhava os dois iguais para um lado, cis. Dois iguais de lados opostos, era trans. Pronto. Simples assim. Tá. Mas e se for todo mundo diferente? Ferrou, né? Como eu vou saber se tem duas coisas para o mesmo lado, se essas coisas não são iguais? Quem que eu vou olhar? E aí, neste caso, nós vamos olhar... Redesenhei, ó, a mesma moléculazinha. Ó, esse aqui é o 2-bromo-1-cloropropeno, esse aqui também é o 2-bromo-cloropropeno. Só que se a gente olhar, ó, o BR está do lado
do mesmo lado que o hidrogênio, e o CH3 está do mesmo lado do cloro. Aqui, o Br está do lado do cloro e o hidrogênio do lado do CH3. Quem é cis e quem é trans? Como saber? Então, o composto que apresentar do mesmo lado do plano lá imaginário que a gente está traçando, que passa pela ligação rígida, os ligantes com maiores números atômicos será cis. Se os maiores números atômicos estiverem de lados opostos, será trans. Então, olhando para esse composto aqui, ó, olhando primeiro o carbono, entre o hidrogênio e o cloro, quem tem maior número atômico? O cloro. Coloquei um asterisco aqui, ó. Esqueço esse lado de cá, agora eu vou para o outro lado. Entre o bromo, quem é o átomo que está ligado aqui direto? É o carbono. É um CH3, né? Está só escrito ao contrário, é um CH3. Porque o hidrogênio só faz uma ligação. Não tem como o hidrogênio estar ligado aqui e estar ligado ao outro carbono. Então, esse aqui é o CH3. Então, o átomo, aqui a gente vai olhar o átomo. O átomo que está ligado aqui é o carbono. Entre o carbono e o bromo, quem tem maior número atômico? O bromo. Então, o maior número atômico do lado de cá está de um lado do plano imaginário, e o maior número atômico do lado de cá está do outro lado do plano imaginário. Estão de lados opostos, os que têm maior número atômico. Então, esse aqui... Tá errado, né, gente? Esse aqui é o trans, ok? Corrijam aí, esse aqui é o trans, porque estão de lados opostos. E aqui, ó, os mesmos átomos, só que agora os dois estão do mesmo lado do plano. Esse aqui é o cis, corrijam aí, que eu escrevi errado. Então, maiores números atômicos do mesmo lado do plano, cis. Maiores números atômicos dos lados opostos do plano, trans. Ok? Tá, professora. Temos mais um probleminha. E se aqui, no lugar do hidrogênio, fosse um CH2CH3? Não vou nem colocar no lugar do hidrogênio, vou colocar no lugar do bromo. Fosse hidrogênio e cloro de um lado, e do outro lado CH2CH3 e embaixo só CH3. Entre o hidrogênio e o cloro, já sei que o cloro tem maior número atômico. Agora, quando eu olho o CH2CH3 e o CH3, os dois são carbonos. O carbono da ligação rígida está ligado a carbono em cima, que depois tem outro carbono, e o carbono da ligação rígida está ligado a outro carbono embaixo, que é o CH3. E agora? Quem tem mais número atômico? Os dois carbonos têm o mesmo número atômico. Quando tiver o mesmo número atômico, quando você for comparar, você olha o próximo átomo. Então, por exemplo, no CH3, não vou olhar o C, eu vou olhar o próximo. Quem são próximos? São 3 hidrogênios. Cada hidrogênio, o número atômico é 1. Ok, guardo essa informação. No CH2CH3, aquele C está ligado a 2 hidrogênios e outro carbono. Então, 2 hidrogênios, cada um tem 1, mas o carbono tem o número atômico 6. Aqui é maior, né? Então, aquele grupinho vai ser considerado de maior número atômico. E aí, se ele estiver do mesmo lado que o cloro, nesse caso desse exemplo aqui, vai ser cis. Se estiver de lados opostos, lado oposto do cloro, vai ser o trans. Ok, gente? Acho que deu para entender um pouquinho, né? Quando vocês forem fazer exercícios, acredito que vai ficar mais simples de visualizar. E assim terminamos. Até a próxima!